Olá, para quem não me conhece ainda dos outros vídeos, meu nome é Juan, eu sou o modelador da The Second Floor e para esse primeiro vídeo da parte de modelagem 3D, eu vou explicar para vocês mais ou menos um pouco dos conceitos e um pouco de modelagem da parte low poly. Para fazer essa modelagem, eu vou usar a plataforma do Blender, que é uma plataforma gratuita e muito competente. Por mais que ela seja gratuita, ela se compara muito às que são pagas, porque ela tem uma qualidade excelente. Então, para você que está começando, ou até mesmo para você que já é bom, só que usa algum pago, se você quiser começar no Blender ou mudar para o Blender, eu recomendo muito, porque ele é muito eficiente, ele é muito completo, ele sempre está atualizando, ele sempre está trazendo coisas novas, ele está atendendo o mercado, tanto de pessoas que são microempreendedores quanto empresas gigantescas. Para você que quer começar nesse mundo, eu recomendo o Blender. Bom, como você já viu no outro vídeo, caso não tenham visto ainda, a gente já tem 2 ou 3 vídeos lançados sobre essa série do Diário de uma Game Jam. E nesses outros vídeos a gente explicou que a gente fez o brainstorm e teve a ideia do jogo e construiu mais ou menos como que a gente quer que seja. Como a gente tem pouco tempo para fazer, no caso 2 semanas, a gente decidiu que o ideal é fazer um jogo low poly. O que é low poly? Low poly é quando você faz um jogo que não é tão definido, tão puxado por realismo. Então, como eu posso explicar? Vou explicar com exemplos. Isso aqui é uma esfera normal e isso aqui pode-se dizer que é uma esfera low poly. Tá vendo que aqui você tem mais definido que ela é um círculo e aqui é bem mais triangulado, você consegue ver as bordas aqui? Basicamente, explicando bem, sim, do jeito mais básico possível, isso aqui é low poly e isso aqui não é. Então, caso você vá participar de uma Game Jam, como é o nosso caso, ou caso você simplesmente goste de low poly, que é um estilo de arte que eu acho muito bonito, low poly é uma ótima opção. Porque além de ele ser mais leve, vai rodar na maioria dos computadores, o tempo para ser feito normalmente é menor. Então você não precisa se preocupar muito e é o ideal para uma Game Jam. Nesse primeiro vídeo, basicamente eu vou contar um pouco para vocês sobre qual vai ser a nossa ideia, qual que vai ser os caminhos que eu vou fazer na modelagem, e vou explicar também um pouco para vocês algumas dicas que eu posso passar, algumas coisas que vão ajudar vocês muito na hora de fazer a Game Jam. Bom, para começar eu vou falar um pouco sobre qual foi a ideia do jogo. Como já foi explicado, o tema é pandemia, coronavírus, lockdown, tudo relacionado ao que a gente está vivendo atualmente. Então a gente decidiu fazer um jogo inspirado no Death Stranding, que é o jogo que basicamente você tem que entregar cargas de um lugar para o outro, você tem que caminhar e passar pelas dificuldades. A gente também se inspirou em alguns jogos de mundo aberto, alguns jogos de RPG. E a ideia que a gente chegou é a seguinte: resumindo bem, a gente vai fazer um jogo em que o personagem tem que ir de um ponto ao outro. Eu vou deixar para vocês descobrirem mais ou menos o jogo ao longo dos vídeos, para não contar tudo agora. Mas basicamente o nosso personagem vai ter que ir de um ponto ao outro. Mais ou menos como se ele fosse fazer uma entrega no Death Stranding. Só que a gente vai fazer isso low poly. Então, tem vários tipos de low poly. Tem o low poly mesmo, que é o bem básico, bem simplificado ao máximo, que seria no estilo de um Turned, onde os prédios são simplesmente quadrados, com os outros quadrados simbolizando janelas. A gente tem também os low polys, que são um pouco mais definidos, que deles já usam triângulos, já usam algumas formas diferentes. E a gente tem os low polys que nem são tão low polys assim, pode até chamar de high poly. O que a gente vai fazer é um low poly um pouco mais avançado, nem tão básico. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos o básico de uma criação de um prédio hoje, porque a gente vai fazer alguns prédios para colocar na cidade, que é a cidade inicial que o player vai começar. Bom, a gente vai usar como referência esse prédio de São Paulo, que ele é basicamente um quadrado com alguns retângulos. Para vocês verem, você olhar assim, você não percebe muita coisa, mas basicamente isso é um prédio low poly. Então, como que a gente vai poder replicar isso de um jeito que fique low poly sem muita definição para ficar leve? Bom, como que eu começo as minhas modelagens, sendo elas low poly ou não? Primeira coisa, eu identifico as formas. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou aumentar para a gente ter uma ideia. Aqui a gente tem um retângulo de lado e aqui a gente tem alguns retângulos formando a base dele. E aqui uma escada. Simples. Isso não é muito difícil. Então, isso é a primeira coisa que eu gosto de fazer. Identifique as formas para você ter um norte, para você saber como começar. Então, beleza. Sabendo os formatos, eu vou, primeira coisa, fazer esse primeiro retângulo do meio. Então, eu vou escalonar ele aqui.
Dá pra ver que ele é mais esticado na lateral do que em cima, então eu deixo a lateral de um tamanho bom e aumento bastante ele na vertical, na horizontal, desculpa. E aumento bastante ele na horizontal. Um pouquinho maior. Ó, você vai medindo meio no olho mesmo para ver quando que ele fica mais ou menos parecido. Eu acho que ele é mais ou menos nessa proporção aqui. Beleza, feito isso, agora a gente tem esse retângulo aqui, que forma essa curva dele, que é a sustentação. Como que a gente pode fazer? Eu vou colocar um cubo aqui, vou escalonar ele até um tamanho que eu acho que é mais ou menos aquele. Eu acho que seria mais ou menos aqui assim. Agora o que que eu faço? Eu vou encaixar ele aqui, ó. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu dou dica pra vocês, ó. Clica aqui do lado de cima e habilita o Vertex. Aí, quando você quiser encostar esse objeto nesse, você mexe no eixo que você quer, aperta Ctrl e clica no vértice. Aí ele prende certinho aqui, ó, na lateral, entendeu? Você não precisa ficar medindo pra ver se vai encaixar. Beleza, feito isso, dá pra ver que ele passa aqui um pouco do chão, então eu vou passar um pouquinho e vou pegar aqui nas faces, subir aqui um pouco ele, para ele passar daqui e fazer um corte aqui para ele passar também por cima dele. A gente aperta o E para dar o extrude, né? Criar um novo caminho. Vamos continuar aqui e seleciona esse vértice para ficar exatamente na mesma reta, tá vendo? Eu não preciso ficar medindo. Beleza. A gente fez essa parte do prédio aqui então. Agora a gente pode simplesmente aqui, ó, com o botão direito, colocar a origem no meio. Eu gosto de sempre fazer isso porque fica mais organizado. Agora a gente dá simplesmente um Alt D, isso é uma dica muito importante. Quando vocês forem fazer principalmente árvores, ó, a gente está vendo que tem dois objetos iguais. Se eu der Shift D, ele vai copiar também o mesmo objeto, mas ele cria um novo objeto. Então aqui eu vou ter que renderizar dois objetos. Se eu apertar Alt e D, ele não vai fazer dois objetos, ele vai criar uma cópia desse objeto. Então fica muito mais leve na hora de renderizar com o Alt D do que com o Shift D. Então sempre que vocês forem fazer objetos repetidos e principalmente árvores, usem Alt D para facilitar muito na hora de renderizar o projeto ou para exportar por outra coisa, sempre usem Alt D. Beleza, feito isso, agora como que a gente vai fazer essas janelas aqui? Bom, a primeira coisa que eu percebi que ficou faltando, ó, tá vendo que tem um detalhezinho? Parece que tem uma parte que é menor aqui em cima. Então a gente desce aqui um pouquinho, seleciona essa face, dá um extrude. Na verdade a gente dá um extrude aqui e aperta S para a gente diminuir o tamanho, ó. Ficou mais ou menos um pouquinho menor do que o normal, a gente dá um outro extrude para subir. Beleza, deu aquele detalhezinho que estava faltando. Agora como que a gente vai fazer essas divisões aqui da janela? Tem um jeito muito simples de fazer isso, que é o seguinte: cortes. Corte é o jeito mais básico possível, porque tem dois jeitos de fazer. Um é fazendo barras, você faz várias barras aqui e vai colocando elas alinhadas, depois você faz essa parte azul do vidro, que dá muito mais trabalho, ou você simplesmente faz os cortes e dá extrude. Como a gente faz isso? Vamos lá. A gente aperta Ctrl R e vai rodando o scroll do mouse para cima, tá vendo? Mas como não é isso, é na vertical que a gente vai fazer. Vamos rodar o scroll aqui, acho que assim tá bom. Beleza, agora a gente vê que tem um corte no meio também, a gente sobe ele um pouco. O importante é você fazer isso daqui, ó, deixar um tamanho no meio deles, porque é isso que vai fazer a diferença. Vocês vão ver. Ó, a gente pode ver nessa imagem de baixo que a lateral também é cortada. Então vamos cortar essa lateral aqui também. Beleza, cortada a lateral. Eu vou fazer só desses dois porque uma coisa que é muito importante. Quando você for fazer um jogo, principalmente para celular ou um jogo low poly mesmo, você quer economizar processamento. Então, se um prédio for ser visto somente desse lado, não tem por que você fazer a parte de trás, entendeu? Economiza espaço, economiza memória, economiza processamento. Se eu quiser, eu posso até apagar essas faces aqui, ó, que estão aqui atrás, porque elas não vão aparecer no jogo. Então eu poderia deletar elas, entendeu? Mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar ele assim inteiro, mas vou fazer só essas partes aqui desse lado para vocês verem como que ele vai ficar. Beleza, o que a gente faz agora? Lembra que eu disse que é importante deixar
essa divisão? Então a gente vai fazer essa divisão aqui, ó. Vamos apertando Ctrl R e aproximando para fazer esse espaçamento aqui que tem, né, que é o tamanho da barra. Beleza, agora eu vou fazer aqui dessa lateral. Ó, uma coisa muito importante, tá vendo que aqui tem uma parede? Então a gente não precisa fazer o corte nessa parte, ó. A gente poderia fazer, mas não precisa, porque novamente economiza tempo e não vai aparecer. Outra coisa, não se preocupem com essa parte aqui de cima, porque o jogador não vai ver o telhado do prédio, então não tem por que você se preocupar com essa parte. Numa Game Jam, ou quando você está com um projeto com prazo apertado, é importante você utilizar de ferramentas que vão reduzir o seu tempo de renderização, reduzir o seu tempo de modelagem. Então essas dicas que eu dou para vocês é muito importante. Prestem atenção nisso. Beleza, ó, lembra de fazer a bordinha aqui também, e também o cortezinho na parte de baixo e de cima. Beleza, feito isso, é agora que vem a parte fácil. Ó, esqueci de fazer as bordinhas nesse lado aqui. A parte fácil é o seguinte: você vem na seleção de faces, seleciona essas faces aqui quadradas. Lembra, para isso que serve esse espaçamento que eu deixei. Ó. O que eu vou fazer agora? Apertar E e arrastar para trás. Ali, ó, deu o mesmo efeito de que você tivesse feito todas essas barras. Agora eu venho aqui e faço o mesmo processo. Aperto E, dou uma arrastada para trás e esse é o resultado que a gente teve, que é isso daqui que ele mostra aqui. Beleza, agora a gente vê que aqui embaixo tem uma escada, tá vendo? Uma coisa que eu uso bastante, que eu recomendo para vocês, é o seguinte. Tem um add-on que chama ArchPack. O que ele faz? Basicamente, ele pega as coisas que você usaria num projeto de arquitetura e coloca aqui no Blender prontinho para você. Para você instalar, você vem aqui em Edit, Preference, aí você vai em Add-ons. Ele já vai vir instalado para você, é só você escrever ArchPack, tá vendo? Ele já vai vir aqui, ó, prontinho, você não precisa baixar nada, é só habilitar essa caixinha. Beleza, feito isso, quando eu apertar Shift A, vem aqui em Mesh, vai estar aqui embaixo, ó, ArchPack. Aí eu escolho uma escada. Escolho a escada que eu quero e, olha aqui, uma escada perfeitinha e pronta. Vou fazer um chão aqui, só para ficar mais bonito visualmente, vou fazer com um plano mesmo. Porque senão fica meio difícil de enxergar e ter uma profundidade. Beleza. Agora a gente precisa aumentar essa escada, né? Porque ela está muito pequena comparada ao prédio. Vou colar ela aqui no chão. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou modificar ela aqui, ó. Clicando no Manipulate. Eu vou aumentar... Opa! Manipulate. Vou aumentar o tamanho dela clicando nessa setinha. Beleza, e agora eu vou abaixar ela clicando nessa setinha. Não sei porque está dando esse problema dele ir tudo para cima, mas beleza. Eu acho que nessa altura tá bom? Tá bom. Tiro o Manipulate e beleza. Agora a gente só arrasta para cá a escada. Caso o jogador vá entrar nesse... Desculpa estar aparecendo essa tela, porque eu estou acostumado a apertar Ctrl S a cada 20 segundos para não perder nada do projeto. E como eu não vou salvar isso daqui, ele fica aparecendo essa tela. Mas beleza. Agora uma outra dica importante, daquilo que eu disse para vocês de economizar tempo. Se o jogador for entrar nesse prédio, aí você faz aqui bonitinho o buraco para onde ele vai entrar e arruma aqui dentro. Como a maioria dos prédios que eu vou fazer vão ser só visuais, só para decoração, não tem porquê eu ter todo o trabalho de fazer o buraco aqui, de fazer mais bonitinha a parte de dentro. Então, como isso é só um visual, um prédio que não vai ser, como eu posso dizer, um prédio que não vai ser interativo, eu posso deixar simplesmente assim. Beleza, agora vamos para outra parte. A gente vem aqui, ó, aperta Z e vem aqui no Material Preview e eu vou fazer a parte de pintura desse projeto. Agora, uma coisa que é muito importante. Existem dois jeitos de você fazer uma texturização no Blender. Você pode texturizar literalmente com textura ou você pode simplesmente texturizar com cores.
Como o nosso vai ser low poly, como eu disse, a gente não tem muito tempo, a gente poderia usar as texturas bonitas em 4K que a gente acha na internet por aí, mas a gente quer que seja um jogo leve que dê para jogar em qualquer computador. Então, o que eu vou fazer? Vou usar cores. Eu venho aqui, ó, adiciono uma cor vermelho, mudo a cor dela para vermelho, tiro um pouco da força dela para não ficar estourado. Beleza, vermelho. Agora aqui, a gente sabe que essa parte é meio que um concreto, né? Vou criar aqui um concreto. Vou simplesmente deixar um pouquinho mais marrom. Ó, meio assim. Beleza, agora tem os vidros. Tá vendo que o vidro ele é meio azul? Então eu vou aqui com o Shift selecionar todas essas faces. Beleza, selecionado, agora eu vou criar uma nova cor aqui, um novo material azul, que vai ser o do vidro. Eu vou colocar aqui uma cor mais ou menos que seja parecida com esse do vidro. E vou clicar aqui em Assign. Ó, a gente vai ver que, pronto, ele fez uma cor diferente daquela marrom, tá vendo? Eu não precisei separar aquelas faces que eu estava selecionado, colocar no objeto diferente e texturizar de novo. É só eu adicionar mais uma cor nesse mesmo objeto e pronto. Agora eu posso modificar aqui, ó, de um jeito que ela pareça mais vidro. Se eu quiser eu posso adicionar um pouco de metallic aqui nessa cor, para dar um, sabe, só um arzinho a mais, adicionar um pouco de sujeira nessa cor aqui, calma, no concreto, tirar o specular, adicionar um pouco de sujeira. Volta aqui pro azul, eu posso colocar um pouco de, para ela ficar parecendo vidro. Dá para ir mexendo nessas coisas aqui, mas isso aqui eu vou mostrar para vocês mais para frente, quando a gente for realmente fazer as modelagens do jogo. Aqui na escada você pode apagar esse daqui, acaso que você pode apagar por quê? Porque ali ele tem uma textura para isso, uma textura para escada, uma textura para o ferro, uma textura para o corrimão, é muita coisa, não precisa. Então eu vou só colocar aqui o concreto nessa escada e pronto, ó. A gente tem aqui o nosso prédio low poly, feito rapidinho, usando só cor, não vai gastar muita memória, vai ficar livrinho em qualquer PC. Agora, se for um prédio que pode ser visto de todos os lados, aí você lembra de fazer isso desses dois lados também, beleza? Para essa primeira aula é isso, agradeço por você ter assistido até aqui e fique ligado porque durante a semana vão ter muitas outras dicas. Obrigado e até mais!